Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz. Eu tô aqui com a minha filhinha Ana Beatriz. Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a Epístola a Tito. Muito bem, vamos agora aqui aos slides dessa aula, onde você vai aprender fundamentos e ensinos que vão te ajudar a ter uma prática de vida cristã. Por que eu falo isso? Nessa série de vídeos, de lições bíblicas para o crescimento espiritual, para a vida cristã, nós estamos estudando fundamentos e ensinos que devemos colocar em prática na caminhada cristã. São verdades que cada livro ensina e que o que eu devo fazer com aquele ensinamento? Qual é a aplicação direta com aquele ensinamento? Por quê? Porque é claro que existe uma grande importância de nós estudarmos profundamente a palavra de Deus no sentido mais amplo, mais denso, entendendo o contexto histórico, geográfico, temporal, costumes, uma série de questões que são muito importantes, doutrinas cristãs, tudo isso é muito importante, mas não é o propósito dessa série. Por quê? Porque a direção que o Espírito Santo deu foi para que eu pudesse compartilhar alguns ensinamentos de cada livro da Bíblia, onde a pessoa pudesse, com a sua leitura e meditação diária, sem subsídios de Bíblias de estudo, de comentários bíblicos ou de livros, apenas a leitura e meditação no texto bíblico, no conteúdo ali puro do texto bíblico, a pessoa pudesse trazer uma aplicação imediata para a sua vida, compreendeu? Ainda que esse estudo mais aprofundado seja muito importante, eu sou favorável a ele, gosto de fazer um estudo mais aprofundado, é importante. Contudo, essa série ela visa mais ao dia a dia, a leitura e meditação do dia a dia, certo? Então vamos lá. Primeiro, nós vamos ver sobre diretrizes para crescer em piedade. Quando você vê a palavra diretrizes, são mais do que orientações, são normas, digamos assim, normas que direcionam, ok? São fundamentos, princípios que direcionam, vamos entender assim. Então, diretrizes para crescer em piedade é para te ajudar a crescer no teu dia a dia, na vida cristã mesmo, na vida espiritual do dia a dia. Vamos lá. Dependendo da graça de Deus, é impossível alcançar a piedade de outra forma. A pessoa devota exemplifica autocontrole. Diga não a atitudes e comportamentos ímpios e mundanos e diga sim à vida justa e devota. Então, é claro que isso é pelo agir de Deus em nossa vida, pela permissão de Deus, não é por nós mesmos, mas nós vemos que uma vida dedicada ao Senhor, uma vida cristã, ela precisa ser de alguém que demonstra autocontrole. Isso, aliás, é parte do fruto do Espírito. Quando temos o Espírito Santo na nossa vida, é algo que frutifica em nós, é o autocontrole.
Então nós precisamos dizer não a atitudes e comportamentos que são tidos como comportamentos ímpios e mundanos. E infelizmente, isso tem afligido muito a igreja, onde muitas atitudes e comportamentos que temos tido como igreja, como cristãos, têm sido mais similares a ímpios do que de justos. Então nós precisamos dizer não a esses comportamentos e sim a uma vida justa e devota ao Senhor, certo? Isso envolve uma obediência submissa às autoridades governantes. Uma parte importante da vida devota é a prontidão ávida para as boas obras. O discurso piedoso é humilde, pacífico e nunca difamatório ou discutível. São atitudes que precisamos tomar, compreende? Tito 2, capítulo 2, dos versículos 11 a 15, a palavra nos mostra assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ok? Então, a graça de Deus não é o momento em que estamos vivendo, onde nós temos liberdade para pecar. Rejeite isso da sua vida, ok? Nós devemos não pecar. Mas a graça de Deus, um favor que nós não merecíamos de forma alguma de Deus, ela se manifestou de que forma? Salvadora, por meio de Cristo Jesus, ok? A todos os homens. E o que a graça produz além da salvação na minha vida? Versículo 12: educando-nos para que, renegadas a impiedade e paixões mundanas, ou seja, renegando, dizendo não ao comportamento ímpio, não ao mundanismo, vivamos no presente século, neste momento, na vida terrena que temos, dentro deste mundo que jaz no maligno, de forma sensata, justa e piedosamente. Ou seja, a graça de Deus, ela não apenas traz para mim salvação, mas ela me ensina a rejeitar o pecado, o mundanismo, a impiedade, para que eu possa viver neste momento em que vivo, neste mundo, nesta terra, de forma sensata, justa e piedosamente. Então, a Bíblia mostra para mim e para você que a graça de Deus, ela não foi somente, primeiro que não é para que eu possa pecar. Muito pelo contrário, é para eu não pecar, mas eu tenho a chance de salvação. Eu tenho salvação, a oportunidade de dizer sim a Cristo, a vida cristã, a vida com Deus, reconhecendo o sacrifício de Cristo, me arrependendo dos meus pecados, vivendo em novidade de vida. Eu tenho essa oportunidade e sendo educado para que eu possa dizer não ao mundo e viver nesta terra de forma sensata, de forma justa e piedosamente. De forma sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ok? O qual a si mesmo, aguardando o que? Ao retorno de Cristo, aguardando Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Então Paulo está orientando Tito, falando sobre a graça salvadora que nos educa a dizer não à impiedade, ao mundo,
para vivermos de forma sensata, ok? Sensato, equilibrado, de forma justa, com obras de justiça e piedosamente, ou seja, numa vida espiritual dedicada, aguardando a bendita esperança da volta de Cristo. E Cristo se deu a si mesmo, a nós, nos deu a si mesmo, para que nós fôssemos remidos dessa iniquidade e nos purificar. Então, se Cristo se entregou para que nós pudéssemos ser remidos desse pecado, dessa iniquidade, fôssemos purificados para Ele, que fôssemos exclusivamente dele, chamado dele, povo de Deus, povo de Cristo, cristãos, discípulos de Cristo, um povo que fosse zeloso de fazer boas obras. Então, se Cristo se entregou para que nós pudéssemos ser limpos, perdoados e limpos, para que fôssemos um povo dele e um povo que zelasse por fazer o bem, então a graça, ela é salvadora, mas ela me ensina a como viver dessa forma, entendeu? E Paulo fala para Tito, olha, fala estas coisas, exorta e repreende com toda a autoridade. Então, você que ensina, você que apacenta, você que discipula, você que cuida de pequenos grupos, encontros nos lares, grupo pequeno, grupo vida, líder de um ministério, de um departamento responsável, você tem o dever de orientar com a autoridade que você tem na condução daquela vida, espiritualmente falando, você tem a obrigação de exortar e repreender com autoridade, e não deixar para lá, e não passar a mão na cabeça. Então, primeiro, nós precisamos nos manter firmes na graça, ok? A graça não é a oportunidade de eu viver em pecado ou, pequei e peço perdão. Não. A graça é a oportunidade da salvação e a oportunidade de aprender a como dizer não à vida de pecado, à vida mundana, e dizer sim para viver de forma sensata, justa e piedosa. Então, diga não à falta de devoção, ao comportamento mundano, e são duas coisas muito graves que nós enxergamos, infelizmente, em muitos cristãos. A falta de devoção, ou seja, não valoriza as coisas espirituais, não valoriza a meditação bíblica, não valoriza a oração, não valoriza cultuar, não valoriza a comunhão com os irmãos, não valoriza o perdão, não valoriza uma série de coisas, de práticas que são inerentes àquele que é um verdadeiro discípulo de Cristo, entendeu? Isso é uma coisa, a falta de apreço pelas coisas espirituais. E o outro lado, como consequência, é um comportamento mundano. Então, o comportamento mundano é falta de vida com Deus. Então, os irmãos estão, muitas vezes, não priorizando a vida com Deus e, por consequência, sendo mundanizados, ok? Outro, tenha autocontrole ao praticar o comportamento devoto e anseie fazer o que é bom. Avançando. Tito 3:1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Esteja sujeito e seja obediente à autoridade na sociedade, família, igreja, trabalho, ok? Tito 3:2. Não difame a ninguém
ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Nós aprendemos claramente isso na palavra de Deus. Uma outra versão, ela diz assim, no versículo 2 de Tito 3, que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens, certo? Nunca difame ninguém e esteja humildemente em paz com todas as pessoas e tenha consideração por elas. Tito 3,8. Fiel é esta palavra e quero que no tocante a estas coisas faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Devote-se a fazer boas obras. Não são as boas obras que nos salvam, mas porque nós somos salvos, nós praticamos as boas obras. Compreende isso? Ok? Tudo bem? Tito capítulo 3, os versículos 9 a 11. Evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabes que tal pessoa está pervertida e vive pecando, e por si mesma está condenada. Então a orientação da palavra é muito clara para nós não entrarmos em questões insensatas, loucas, genealogias, contendas, debates na lei, porque isso é inútil, isso é vão, é fútil, você compreende? A Bíblia nos mostra que devemos evitar esse tipo de coisas e evitar o homem faccioso. A versão Almeida Corrigida e Fiel, por exemplo, nos mostra ao homem herege. Essa expressão que a Bíblia usa para o faccioso, porque esse faccioso ele faz a divisão, introduzindo heresias no meio do povo. E você admoesta ele uma vez, você alerta, você mostra que ele está equivocado, mostra pela segunda vez. Se ele persistir, o que você vai fazer? A orientação é que você o evite, entendeu? Porque ele está pervertido. Ele está pervertido e está pecando. E por ele estar agindo dessa forma, ele mesmo já está se condenando. Então nós precisamos advertir aqueles que são hereges e nos afastar deles se eles não levarem em consideração uma segunda advertência. Porque das duas uma, ou você vai ficar extremamente chateado, aborrecido, porque está advertindo já pela milésima vez e a pessoa não dá ouvidos, ou de tanto você ouvir o lado dessa pessoa, você vai acabar sendo convencido. Então, adverte uma, duas, e mostrou, não deu? Ok, então você se afasta, ok? Essa é a orientação na palavra. Vou largar de mão. A Bíblia é muito clara. Vamos lá, segundo ponto, lições para líderes. Os líderes cristãos não são chamados para liderar sozinhos, pelo contrário, eles envolvem outras pessoas fiéis e qualificadas para ajudá-los a supervisionar o povo de Deus. E isso envolve, volto a falar, grupos de vida, grupos ministeriais como jovens, adolescentes, louvor, pequeno grupo, célula, evangelismo infantil, onde você tem a responsabilidade de conduzir alguém a um objetivo.
E principalmente quando você tem não só o cuidado da atividade ministerial, mas o cuidado no auxílio ao pastoreio dessa vida, ok? O papel primário do líder cristão é instruir os outros na vida piedosa, independentemente de sua posição na vida. Então, independente de de quem quer que seja, a orientação é que essa pessoa tenha uma vida com Deus, certo? Da mesma maneira, ele deve proteger a igreja de Deus contra falsos mestres e enganadores que tiram vantagem do povo de Deus. O ensino do líder piedoso deve ser primeiro através da vida que ele vive, mas precisa ser exemplo, ok? Onde as pessoas devem ser capazes de olhar para o líder cristão e dizer: é assim que eu devo viver. Ele também precisa ser um habilidoso comunicador da verdade. Precisamos ser exemplo. Eu, em muitos momentos da minha vida, eu não fui o exemplo. Eu reconheço isso, me arrependo, já me arrependi, confessei ao Senhor e tenho procurado transformar isso, viver de forma diferente. E uma outra coisa, ele precisa ser habilidoso em comunicar a verdade. Então, há muitos anos, o Senhor falava comigo em alguns textos bíblicos de que Ele estava me chamando, mas há muitos anos mesmo, de que Ele estava me chamando para que eu dissesse a verdade, inclusive com firmeza, em relação a práticas no povo de Deus. E eu lembro até que eu comentei isso com meu antigo pastor, e ele falou assim comigo: olha, se foi Deus que falou com você, se isso é obra do Espírito Santo, o Espírito Santo então garante. Porque eu estava receoso. E eu muitas vezes deixei isso de lado, sabe? Até um tempo em que eu creio que eu não era verdadeiramente convertido, porque eu estava na prática do pecado. Eu já falei isso aí em alguns vídeos, você já deve ter assistido isso em alguma lição, algum desses vídeos aqui das lições. E só depois de que eu verdadeiramente me converti, eu pude compreender melhor o Evangelho e passar a viver, crer verdadeiramente no Evangelho. Eu passei a compartilhar o Evangelho. E o Evangelho nos ensina a negarmos a nós mesmos, a verdadeiramente seguirmos ao Senhor, a nós levarmos a nossa cruz. E muitas vezes, para você compartilhar isso para as pessoas, você precisa confrontar o pecado, você precisa adverti-las de que esse tempo presente é passageiro, porque aqui nós somos peregrinos, estamos de passagem, não somos daqui, somos forasteiros, de que mesmo que os nossos pés e mãos estejam aqui, por onde precisamos andar, coisas que precisamos fazer, a mente e o coração precisam estar nas coisas celestiais, precisam estar na eternidade com Deus. Então, você dizer essa verdade em amor é algo que requer realmente uma habilidade. Não que isso seja nato seu, mas um dom de Deus na sua vida, pelo Espírito Santo, para que você seja um dispenseiro da mensagem de Deus em fidelidade. Então é algo fundamental. Mesmo que você não seja um pastor, mas caso você seja um líder de grupo, de encontro pequeno, de pequeno grupo, de encontros nos lares, de célula, líder de jovens, de adolescentes, e até um líder de departamento, de ministério, muitas vezes você acaba tendo a confiança das pessoas para que você possa aconselhá-las e direcioná-las espiritualmente, não apenas na atividade. Então é muito importante que você tenha
essa capacidade dada pelo Senhor. Primeiro, de você ser exemplo, e segundo, de você comunicar sempre a verdade, porque é a verdade que liberta. Tito 1, de 5 a 9. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros conforme te prescrevi, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Compreendeu? Então, isso é muito importante, nós sermos líderes que nomeiem presbíteros, supervisores qualificados para compartilhar o ministério e nos certificar de que eles praticam a verdade, são capazes de comunicarem essa verdade com eficácia, viver a verdade, praticar a verdade e comunicar, ensinando, exortando, repreendendo e instruindo para a justiça. Tito 1, do 10, versículo 10 a 16. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos e em tempos devidos. Manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Porque é indispensável que o bispo seja repreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. E agora, porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores. Tá vendo isso? Especialmente da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Olha isso, irmãos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé e não se ocupe com fábulas judaicas nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Terrível, né? Então, líderes silenciem o rebelde. Paulo ele já começa a instrução a Tito dessa forma, nesses primeiros versículos, entendeu?
Identifiquem e repreendam severamente aquelas vidas que apenas falam e buscam enganar os outros. Evite agressivamente a ruína de lares e igrejas, impedindo que tais pessoas ensinem falsas doutrinas. Então, esse é um dos nossos papéis. É quando você vir que está surgindo falsa doutrina, quando você vir daqueles que estão buscando enganar a outros, você está vendo um rebelde que está indo contra a instrução bíblica, você precisa se posicionar, identificar, repreender severamente, silenciar e evitar com força a ruína que isso causa a lares e igrejas, entendeu? De que forma? Impedindo que essas pessoas compartilhem isso. Então você precisa estar muito atento, eu preciso estar muito atento também naquilo que nos compete dentro, ali no cuidado das ovelhas do Senhor que nos compete, ok? Cada um compete de uma forma. Tito 2, de 1 a 10. Tu, porém, fala o que convém a essa doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Então a gente já vê aqui a instrução pro idoso. Ele precisa ser alguém temperante, respeitável, sensato, sadio na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a fazer o quê? A amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, e mais o que a Bíblia está falando? Boas donas de casas, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então você já vê muito claro, eu enxergo muito claro o padrão de Deus para a mulher no cuidado da família. Sem querer causar polêmica com você, se você crê, acredita, pensa de forma diferente, mas o padrão de Deus é da mulher cuidar da sua casa e da sua família. Ah, você é machista, Geraldo Augusto? Não, eu não sou machista. Contudo, eu sou bíblico. E o padrão bíblico que eu encontro é esse. Por falta disso, as crianças nas últimas décadas estão se perdendo. Isso é muito claro. Muito claro. E eu louvo a Deus pelo privilégio da minha esposa estar em casa cuidando da nossa filha, da nossa filhinha. Então é algo muito importante, e você pode ver que a ausência disso, deixando com que um familiar, uma tia, uma avó, uma creche até eduque o seu filho, cuide do seu filho, me desculpe, mas eu não vejo o padrão de Deus nisso não, entendeu? E muitas vezes, por conta da desculpa de trazer um conforto a mais para o filho, né, para a criança, para a família, as mulheres estão indo para o campo de trabalho e deixando de lado o cuidado da família. Na minha opinião, por aquilo que eu enxergo no padrão de Deus, eu enxergo exatamente o contrário. Se você quiser me taxar de machista, é um direito seu, eu respeito. Se você puder e quiser comentar aí onde biblicamente você enxerga diferente, tudo bem, estou aqui para aprender contigo também, mas eu enxergo diferente, ok? Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Olha só,
No ensino tem que ser íntegro, autêntico, verdadeiro, honesto, sincero. Eu tenho que ter reverência, está na Bíblia. Então, pregação, ensino irreverente não é o padrão bíblico. Linguagem humorística, linguagem de brincadeira, linguagem muito cheia de gírias, ok? Isso, para mim, não é algo sadio nem irrepreensível. E o que eu estou lendo aqui com você é que no ensino a minha linguagem precisa ser assim. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado e não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, a Bíblia ensina a que você ensine a palavra de Deus com integridade, com reverência, com uma linguagem sadia e irrepreensível. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu só estou compartilhando com você o que a Bíblia está dizendo aqui. Em outra versão, o versículo 7, a palavra diz assim: em tudo te dá, por exemplo de boas obras, na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ok? Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ok? Então, líderes, assumam ativamente o papel de ensinar os outros a viver vidas autocontroladas, exemplares e frutíferas, ok? A instrução de Deus para mim e para você é exatamente essa, não é diferente disso. Tito 2, 7 e 8. Torna-te pessoalmente você mesmo padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo dignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, líderes, ensinem tanto o preceito, o princípio, quanto o exemplo. E sejam exemplos de um excelente caráter e autocontrole, e não permita que suas palavras sejam motivo de acusação. Tito 2, 9 e 10. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornar em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, líderes, ensinem as ovelhas do Senhor sob o seu cuidado, a serem excelentes empregados, a não roubarem, a não se rebelarem contra a autoridade de seus empregadores, sempre sendo leais e nunca injuriando a reputação do empregador. Se você que é um empregado, você não tem sido um empregado excelente, está fazendo o seu trabalho de forma relaxada, se você está roubando o tempo do seu trabalho, roubando clips, papel, impressão, ok? Telefone, internet, acessando muitas coisas que você não devia acessar no seu trabalho, isso tudo é roubo, ok? E eu, em diversos momentos da minha vida, eu não fui correto, eu pequei por imprimir muitas coisas, imprimir coisas que não tinham nada a ver com o trabalho, muitas coisas já imprimi, por
usar ali o equipamento para acessar coisas que não tinham nada a ver com o trabalho, por usar o tempo de trabalho para fazer coisas pessoais. Então isso é errado, eu pequei, eu errei, ok? Em fazer isso. Muitas vezes eu fiz isso, erradamente. Então não se rebele contra a autoridade de seus empregadores. O empregador, ele te propôs um trabalho, te propôs um salário, te propôs benefícios, você aceitou. Se você aceitou, faça o seu melhor. Se você não quer mais continuar por alguma questão, não é a atividade ideal para você e você tem uma outra oportunidade, honre o seu trabalho, o seu emprego, dê o seu melhor e no momento oportuno de você se desligar, você se desligue, mas dignamente como um cristão, como um discípulo de Cristo, como um servo de Deus. Seja leal, sabe? Você está ali, seja leal. Seja leal, íntegro. E não injurie a reputação, porque tem gente que fala muito mal do seu empregador, fala com um colega, fala muito mal quando chega em casa, fala com seus amigos, fala por aí pela rua, e isso é péssimo, tá certo? Que você possa colocar isso em prática na tua vida profissional, e você como líder, que você ensine isso também, tá certo? E aí, tudo bem? Bem. Que esses ensinamentos tenham servido para edificar a sua vida espiritual e que você possa colocar em prática, tá certo? Eu vou deixar aqui os presentes, que são os slides dessa aula, e o e-book, um guia prático com 3 passos simples, 3 princípios simples, mas poderosos, que vão te ajudar a renovar a sua vida espiritual. Como é que você baixa esse material? Muito simples. Você vai baixar esse vídeo, deixar no card, aqui em cima no card, ok? Vou deixar na descrição também do vídeo, para que você possa fazer esse download, tá certo? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.